Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados e deputadas. Hoje eu venho à tribuna debater, em primeiro lugar, a gravidade do momento em que vivemos no Brasil. A gente está assistindo, desde ontem, votações fundamentais para o futuro do nosso país serem feitas a toque de caixa, em regime de urgência, sem ampliar o debate público sobre o que representam essas mudanças, que são extremamente perversas para as condições de vida dos trabalhadores do Brasil. Eu estou me referindo à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, que estão em curso no nosso país. Ontem, a Comissão Especial da Câmara aprovou o regime de urgência da reforma trabalhista, que está hoje tramitando na Câmara Federal. Essa proposta, junto com a lei de terceirizações, que já foi aprovada, e junto com a reforma da Previdência, vão impactar de sobremaneira as condições de vida dos trabalhadores no Brasil. Os trabalhadores vão passar a ter a possibilidade cada vez maior de terem os seus salários diminuídos. A lei de terceirizações abriu margem para isso. Com essa reforma trabalhista, por exemplo, onde o legislado pode se sobrepor, onde o acordado pode se sobrepor ao legislado, inclusive no que diz respeito ao valor dos salários, se um determinado empresário começa a ameaçar de demissão em massa os seus trabalhadores, ele pode fazer um acordo com o sindicato e levar à redução do salário dos trabalhadores. Mais que isso, pode-se montar o banco de horas, pode-se negociar hora extra, pode-se negociar uma série de pontos por cima da lei que vão piorar as condições de vida dos trabalhadores. A reforma da Previdência, por outro lado, que é feita sob o engodo, que é o engodo do déficit na Previdência Pública, ela pode fazer com que um trabalhador seja obrigado a ter que trabalhar até 12 anos a mais para se aposentar com um salário, em média, 20% mais baixo do que o que se aposentaria no regime atual. 12 anos a mais, senhor presidente. Isso significa um acréscimo de 25% a 30% no tempo trabalhado pelo trabalhador. Eu fiz o cálculo. Eu sou servidor público federal, trabalho na Fiocruz. Ingressei no serviço público com 25 anos. Para mim, o tempo a mais de trabalho é de 12 anos. Eu sou um servidor estável. Desde que ingressei no serviço público, não vou passar nenhum ano da minha vida desempregado. E para os trabalhadores da iniciativa privada, para aqueles que enfrentaram períodos de desemprego, para esses trabalhadores, fica praticamente impossível, em algum momento, ter uma aposentadoria que equivale a algo perto de 80% do salário. Por quê? Porque essa reforma da Previdência traz também uma regra perversa. Ela deixa de excluir os 20% dos salários iniciais ou mais baixos e passa a calcular a média das contribuições sobre todas as contribuições, já automaticamente jogando para baixo o valor da aposentadoria. Então, primeiro ele perde porque o valor é com referência a um cálculo que o prejudica. Depois ele perde porque vai ter que trabalhar mais anos. Mas ele perde mais, porque mesmo trabalhando mais anos, ele não vai alcançar nunca 100% desse valor reduzido diante dessa nova metodologia de cálculo. Ou seja, os trabalhadores brasileiros estão fadados a trabalhar 10 anos a mais para ganhar pelo menos 30% a menos dos salários com essa reforma da Previdência. E é importante deixar claro que ela se sustenta em cima de uma mentira chamada déficit da Previdência. Por quê? No Brasil, a gente tem constitucionalmente a composição da Seguridade Social, que inclui saúde, previdência e assistência social. O orçamento dessas áreas é superior ao que é gasto atualmente. Entretanto, o governo desvia uma parte do orçamento da Seguridade Social
através da desvinculação de receitas da União. E, por outro lado, o governo tem também concedido uma série de incentivos fiscais que são referentes a recursos que deveriam estar indo para a Previdência. Além disso, o próprio governo, por exemplo, através do Banco do Brasil e outras grandes empresas, como o JBS, como outras grandes empresas nacionais, são grandes devedoras da Previdência. Ou seja, os grandes grupos econômicos deixam de pagar a Previdência. O governo tira dinheiro da Previdência através da desvinculação da Receita da União. O governo, através das empresas públicas, deixa de pagar a sua parte enquanto patrão para a Previdência Pública. E depois, esses grandes grupos econômicos e o governo se juntam dizendo que a Previdência Pública é deficitária. É mentira. É mentira. E mais, mesmo que fosse, mesmo que houvesse hoje um fluxo negativo na Previdência, isso não retira o debate de que a Previdência Pública, ela não é só uma relação entre quem paga a aposentadoria e o patrão e o governo gestor. O governo é parte da Previdência Pública, é a parte também como financiador, porque a Previdência Pública garante direitos sociais para uma parcela de brasileiros que não teriam condições dignas de sobrevivência se não fosse a Previdência Pública. Por exemplo, os trabalhadores do campo, que hoje têm regras especiais de Previdência Pública, porque trabalham na agricultura familiar, produzem 70% dos alimentos consumidos nas casas brasileiras e que, se não tiverem uma Previdência Pública, não terão condições de permanecer no campo produzindo os alimentos que toda a sociedade brasileira consome. Ou seja, a Previdência Pública é fundamental para contribuir com a subsistência da agricultura familiar. Acabar com isso é acabar com a produção de alimentos através da agricultura familiar no Brasil ou fadar os trabalhadores rurais da agricultura familiar à morte precoce, porque não terão sequer direito a uma vida digna quando chegar à terceira idade. Então, o debate que a gente quer fazer é que por que se apresenta uma agenda negativa de retiradas de direitos de forma tão acelerada? Porque é isso que sustenta esse governo. Esse governo, que tem 9 ministros envolvidos em investigação de corrupção, esse governo que, para chegar ao poder, teve que romper com a sua antiga composição, derrubando a presidenta eleita num golpe parlamentar, e hoje já é público e notório que não tem nada que a Dilma tenha feito que o Temer também não tenha. O Temer negociou no Palácio Jaburu propina com a Odebrecht. Não tem nada parecido com isso que paire sobre Dilma, que eu fazia oposição, que eu já falava e continuo reafirmando. Era uma presidenta que aceitava uma parte dessa agenda de retirada de direitos, das quais eu discordo. Mas é muito importante que a população brasileira tenha consciência que esse conjunto de medidas que o governo está tomando vai piorar muito a sua vida. Médicos, advogados, pedreiros, porteiros, seguranças, professores, arquitetos, engenheiros, todos e todas serão afetadas. No mínimo, para ter que trabalhar 10 anos a mais e ter uma aposentadoria pelo menos 20% a menos. Mas mais que isso, a probabilidade é que, se não individualmente, mas dentro do corpo social como um todo, as condições de trabalho de todas essas categorias profissionais sejam impactadas com o aumento da jornada de trabalho, com a repartição das férias, com o negociado se sobrepondo ao legislado. Esse governo, ele faz essa agenda para mostrar utilidade para os grandes meios de comunicação que adotam essa agenda neoliberal e para esses grandes grupos econômicos que pressionaram pelo impeachment de Dilma Rousseff e que hoje vem esse governo frágil envolvido numa série de esquemas de corrupção. Mas é importante que se saiba
Se esse governo se sustenta na retirada dos direitos dos trabalhadores, é fundamental que os trabalhadores tomem as ruas para não permitir que esse governo continue arrancando direitos da população. Por isso, a greve geral dessa sexta-feira, dia 28, é fundamental para frear, para parar esses ataques que vão deteriorar a vida de todos os trabalhadores no Brasil. A própria base de sustentação do governo começa a se decompor. Nessa semana, um partido já saiu da base do governo federal. Outro fez um destaque no projeto que foi votado ontem de socorro aos estados, que retirou do pacote de ajuda aos estados a obrigatoriedade de os estados que queiram ajuda terem que aprovar nas suas casas legislativas o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 11% para 14%. Isso cabe, inclusive, para o Rio de Janeiro. Hoje, se o governo Pezão mandar para cá uma proposta aumentando a contribuição previdenciária, é porque ele quer retirar o direito dos servidores, e não porque ele conseguiu botar de contrabando no pacote do Temer essa obrigatoriedade. E aí os servidores têm que estar organizados e dizer que não aceitarão que nenhum governo, por mais ladrão que seja, roube os direitos dos servidores públicos. Não passarão. Dia 28, às 14 horas, estarei aqui na Leste, mas nas escadarias, junto com servidores, junto com os manifestantes, para dizer não a essas reformas que querem retirar direitos dos trabalhadores, piorar as condições de vida da população brasileira em troco de nada. Vamos às ruas dia 28, derrotar as reformas de Pezão e de Temer.